respiração. No entanto, o tipo de alimentação do perispírito que conseguiu adaptar-se ao meio astral é o da osmose magnética. Esse método consiste na absorção e eliminação do magnetismo ambiental. Pelos poros, utilizando produtos da natureza, o perispírito se abastece, podendo excretar os resíduos formados pela exsudação epidérmica ou pelas vias excretoras normais, sem o excesso de sólidos e líquidos dos excrementos comuns aos encarnados. Substituindo a quantidade pela qualidade, e sendo os elementos absorvidos altamente imponderáveis, estes são assimilados quase que integralmente, deixando escassos resíduos a serem eliminados. Capítulo 33. O sistema nervoso. Alguns espíritas consideram o sistema nervoso físico como uma parte mais materializada do perispírito. Algo assim como um prolongamento ou anexo, responsável pela emissão e recepção de mensagens que chegam e partem do perispírito. Ora, se o sistema nervoso físico integrasse o perispírito, toda a parte relativa ao desempenho e controle das atividades do organismo que a ele se submete entraria em desordem com o afastamento perispiritual. Sendo o físico uma estrutura semelhante ao perispírito, esta semelhança se faz de maneira correspondente à especialização e eterização das partes reproduzidas. No perispírito, o sistema nervoso também é mais etéreo e sutil que os demais sistemas, firmando-se a obrigatoriedade dessa quintessência na especialização cerebral e nervosa, sistema de conduto por onde o espírito atua diretamente na exteriorização de mensagens e percepções de estímulos ambientais. Quando o espírito se encontra encarnado, esses estímulos chegam a seu perispírito pelos 5 canais que constituem a base da sua vida de relação, quais sejam visão, audição, paladar, olfato e tato. Desencarnado, todo e qualquer estímulo atinge via perispírito, de maneira generalizada. Podemos dizer que ele ouve, vê e sente por todo o perispírito, sendo este fato de fácil comprovação nas reuniões mediúnicas, quando o espírito comunicante leva as mãos aos ouvidos para não escutar o doutrinador e a voz o alcance em sua intimidade perispiritual. Igualmente, o médium que se perturba com uma visão chocante e cerra os olhos para escapar-lhe à influência, continua malgrado seu esforço, a visualizá-la com a nitidez imposta pela sua sintonia, pois observa o cenário com a sua visão perispiritual que é generalizada. As sensações passam assim, do sistema nervoso físico, de ação localizada e circunscrita aos 5 sentidos, para o sistema nervoso perispiritual de ação genérica em toda a sua extensão. Tomemos um exemplo. No espírito encarnado, o canal receptivo do sentido da audição é o aparelho auditivo. Quando uma vibração provoca um movimento ondulatório no ar, e as ondas atingem a frequência capaz de estimular o nervo acústico, este direciona tal estímulo ao cérebro, na área do córtex responsável pela audição, que a transforma em percepção auditiva. No perispírito a faculdade da audição é inerente à sua natureza, sendo toda a sua extensão capaz de receber as vibrações sonoras, independente de um canal específico, tal como ocorre nos encarnados. Se neste só existe percepção do som com irritação ou estímulo do nervo acústico, na área do perispírito podemos dizer que todo ele é estimulável pelo som, inclusive aqueles situados aquém ou além da faixa audível para nós encarnados, qual seja 16 a 25 mil ciclos, vibrações completas, por segundo. Se o espírito não tivesse perispírito, nenhuma sensação oriunda do mundo material, boa ou má, chegaria até ele, pois lhe faltaria o canal por onde essas sensações fluíssem, atingindo-o, ocasião em que as perceberia. É por esta razão, como detalharemos mais adiante, que existe a necessidade de reagregação da matéria perispiritual, quando esta fica parcialmente danificada pelas agressões que o espírito comete contra si próprio. Sem este veículo de manifestação íntegro, o espírito não teria como comunicar-se livremente.
Caso explodisse seu cérebro perispirítico por vontade própria, o que pode ocorrer com um tiro dado em seu ouvido físico motivado pelo desejo profundo de morrer, por exemplo, ficaria na condição de um mudo, aqui no plano dos encarnados, em que o espírito possui raciocínio e inteligência mas não dispõe do meio natural de comunicar-se. Visto este ponto, passemos às funções do sistema nervoso físico. Esse sistema é um conjunto de células especializadas encarregadas do controle das atividades de todo o organismo, tais como: dirige as contrações musculares, controla as secreções de determinadas glândulas, comanda as atividades do estômago, pulmões, coração e intestinos, possibilita a percepção dos sentidos. Os fenômenos relacionados com a memória, os sentimentos e a inteligência são restritos ao espírito, de vez que desencarnado, ele os conserva de maneira integral. Durante a encarnação o sistema nervoso físico apenas funciona como canal de exteriorização de tais fenômenos, visto que não é a sede ou matriz geradora dos mesmos. O tecido nervoso possui células estreladas, os neurônios, que se comunicam umas com as outras através de ramificações chamadas dendritos. O espaço entre dois neurônios recebe o nome de sinapse nervosa. Como as setas demonstram na figura abaixo, os estímulos nervosos correm dos dendritos para o corpo celular, invertendo-se no axônio, de onde partem do corpo da célula para suas extremidades. A passagem dos estímulos nervosos de uma célula para outra ocorre nas terminações do axônio de uma, com extremidades dendríticas da outra, exatamente na sinapse nervosa. Percorrendo o sistema nervoso, os estímulos chegam ao cérebro, que os identificam enviando ordens correspondentes às mensagens neles contidas. Dessa maneira é que podemos ver, sentir odores, ouvir sons, falar sobre experiências e praticar a locomoção, relacionando-nos assim com o meio em que vivemos. Contribui para isso o sistema nervoso central e o periférico. O sistema nervoso simpático e o parasimpático são responsáveis pela vida vegetativa, a qual é representada pelo conjunto de funções que ocorrem no organismo, sem que tenhamos consciência ou participação delas, através de nossa vontade. É o coração que bate, a troca gasosa nos pulmões, o peristaltismo no estômago e intestinos, a filtragem do sangue nos rins. Ao entrelaçamento de muitas ramificações de nervos e gânglios chamamos de plexo. Em nosso corpo físico os principais plexos localizam-se nas seguintes regiões: alto da cabeça, plexo coronário, fronte, plexo frontal, garganta, plexo laríngeo, região do coração, plexo cardíaco, estômago, plexo esplênico, região do baço, plexo gástrico, base da espinha, plexo sacral. Correspondente a cada plexo no físico, encontramos centros de força ou chakras, tanto no duplo etérico quanto no perispírito, com a diferença que os centros de força do duplo etérico possuem a mesma duração ou existência do próprio duplo, enquanto os centros de força perispirituais permanecem com ele em evolução através dos milênios. Vejamos algumas funções de tais chakras. Chakra coronário corresponde ao plexo coronário, situando-se no alto da cabeça, sendo o mais importante, por ser o intermediário entre o cérebro físico e o cérebro perispiritual, funcionando como sede da consciência do espírito. Esse centro de força pode gerir os demais, impondo-lhes harmonia fisiológica, bem como influenciando positivamente no desenvolvimento do psiquismo. Auxilia no desabrochar da mediunidade latente, em particular no desdobramento, onde seu bom desempenho faculta excursões pelo mundo espiritual em excelente nível de consciência. Chakra frontal corresponde ao plexo frontal e situa-se entre os olhos, relacionando-se com a faculdade da vidência. Exercícios para ativar esse chakra podem levar a um aumento na faixa visual, facultando ao espírito a percepção de imagens do microcosmo, cenas gravadas no éter,
ocorrências captadas psicometricamente, acontecimentos à distância e outros eventos relacionados com esta faculdade. No campo morfológico e fisiológico, o chakra frontal atua sobre o sistema nervoso e endócrino, zelando por suas atividades. Chakra laríngeo corresponde ao plexo laríngeo e localiza-se na garganta. Atua junto ao aparelho fonador e respiratório. É este chakra que, agindo sobre as glândulas tireoide e paratireoide, modifica o tom vocal por ocasião da puberdade, dando-lhe personalidade e estabilização. Através da mediunidade psicofônica, os espíritos comunicantes dele se utilizam, podendo o médium até mesmo reproduzir a voz, o sotaque e o idioma de quem fala, caracterizando o fenômeno chamado de xenoglossia. Vale salientar que esse órgão é muito ativo e brilhante nos inspirados cantores, nos poetas, nos oradores religiosos e naqueles que utilizam da palavra para aliviar o sofrimento de seus irmãos. Chakra cardíaco corresponde ao plexo cardíaco e localiza-se na região do mediastino, gerenciando o desempenho do sistema circulatório, o qual toma a guarda. Relaciona-se também ao controle e disciplina das emoções e sentimentos, favorecendo o desenvolvimento da intuição, tanto em relação aos sentimentos alheios quanto aos eventos futuros. Chakra esplênico corresponde ao plexo mesentérico, localizando-se junto ao baço. Age como captador e distribuidor de energias vitais para todo o corpo, auxiliando no mecanismo de renovação das hemácias e nos fenômenos afetos da circulação. Este centro de força é muito importante para os passistas, pois ao desenvolvê-lo podem absorver maior cota de energias, melhorando seus desempenhos junto aos enfermos. Ao distribuir ordenadamente as energias vitais entre o corpo, o duplo etérico e o perispírito, este chakra promove uma harmonização energética, no qual todo o conjunto fica vitalizado, na medida correspondente às necessidades das partes. Chakra gástrico localiza-se na altura do umbigo e corresponde ao plexo solar no corpo físico. Sua função é auxiliar na assimilação das substâncias vitais derivadas da alimentação humana. Quando o regime alimentar dispensa o uso de carnes, alcoólicos, gorduras, temperos picantes, esse centro de força tem o seu desenvolvimento facilitado, por trabalhar com energias refinadas, o que se reflete inclusive no aumento de sensibilidade relativa à identificação das energias hostis ou amenas, que caracterizam o meio. Chakra básico corresponde ao plexo sacral e localiza-se na base da espinha. Capta energias solares e terrestres, que são distribuídas e transformadas em outros tipos de energias ligadas ao intelecto. Reativando os demais centros de força, o chakra básico pode favorecer, quando bem orientado, o equilíbrio físico e psíquico do ser. Todos os chakras possuem atribuições e cores específicas, variando em matizes, conforme o grau evolutivo do espírito. O aprofundamento desse tema demandaria largas considerações, que somente uma obra específica poderia conter. Daí a superficialidade com que abordamos. Capítulo 34. O duplo etérico. Entre o corpo físico e o perispírito, funcionando como intermediário para a ação perispirítica sobre o físico e deste para aquele, encontra-se o duplo etérico. Esse conjunto submete-se à ação do espírito, que a ele se integra e sobre o qual age, permutando energias e comunicando-se com o mundo onde vive. O duplo etérico forma-se com a encarnação do espírito e não possui existência própria como perispírito, desintegrando-se após a morte física. É uma espécie de corpo vaporoso, qual cartucho fluídico, que guarda certa semelhança com o corpo físico e ele se ajusta, ultrapassando-lhe as dimensões em cerca de 1 centímetro, com o peso aproximado a 60 gramas. Tal corpo fornece informações valiosas quanto ao estado de saúde física e evolução espiritual,
quando observado sob os aspectos das emanações energéticas e colorido peculiar que traz. Por ter função de absorver energias vitais do ambiente distribuindo-as equitativamente, é considerado como o cerne da eletricidade biológica humana, envolvendo órgãos e sistemas em eflúvios próprios, permitindo, inclusive, o diagnóstico precoce de malhas que futuramente venham a acometer o indivíduo. Nos suicidas, o duplo etérico ainda pleno de energias vitais, permanece ligado ao perispírito e ao cadáver, fazendo com que o espírito sinta uma espécie de repercussão daquilo que está a ocorrer na matéria, ou seja, a decomposição provocada pelos vermes. Ao afastar-se do corpo carnal, o duplo etérico provoca neste certa redução nas funções vitais, com consequente queda na temperatura, qual se o combustível lhe diminuísse. No livro Nos Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, capítulo 11, página 98, o autor vê admirado o desdobramento de Castro, que ao deixar o corpo, o faz acompanhado do duplo etérico. Nessa ocasião, ele apresenta-se maior na configuração exterior, e com cores azulada e alaranjada à direita e à esquerda respectivamente. Na ocasião, Clementino, através de passes, o faz retornar ao físico para uma nova saída, sem o duplo, explicando a André o ocorrido. A princípio, seu perispírito estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles, em seu conjunto como sendo o duplo etérico formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal, por ocasião da morte renovadora. Sabe-se hoje que o magnetismo, o passe, a hipnose, a anestesia, os acidentes e o transe mediúnico podem afastar parcialmente o duplo etérico, quando este, apesar da ação retentora da matéria, pode seguir o perispírito, com o qual se assemelha pela natureza etérica. No desdobramento, visando a uma diminuição na sua densidade com consequente aumento na velocidade e na mobilidade, o perispírito devolve ao físico largas gotas de energia com as quais se encontra impregnado quando justaposto a este, tal qual um balão, que para alcançar maior altitude desvencilha-se do lastro que o torna lento. Se, pois, consideramos o perispírito como intermediário entre o espírito e o físico, o duplo etérico se enquadra nesse contexto como intermediário entre o perispírito e o físico, funcionando esse conjunto como um amortecedor ou redutor da energia sutilíssima que é o espírito. Para atuar na matéria, o espírito ordena ao perispírito, que mobiliza o duplo etérico, que transmite ao físico as ordens do Senhor que é o ser espiritual. A energia sutilíssima do espírito é rebaixada em vibração pelo perispírito, repetindo-se a operação no duplo etérico, para atingir o corpo material com a densidade que o mesmo pode sintonizar e obedecer. Insistimos ainda uma vez, que a harmonia, o desempenho, a saúde, a beleza e o grau de relativa perfeição desse conjunto, corpo físico duplo etérico e perispírito, dependem exclusivamente do estado moral e intelectual em que se encontra o espírito, sendo inteiramente impossível a toda a medicina espiritual ou terrestre aperfeiçoá-los sem tal ornamento, pois a lei de Deus é claríssima quando especifica que, para ter saúde é necessário evitar a doença, e esta nada mais é que toda e qualquer imperfeição da alma. Capítulo 35. A ciência dos espíritos. Para escrever sobre o perispírito fui levado inúmeras vezes a efetuar observações, as mais variadas, sobre a anatomia e fisiologia desse corpo, bem como a sua degradação e modelagem. Visitei com meus amigos espirituais os laboratórios, centros de pesquisas, universidades e hospitais do plano espiritual, procurando entender suas lições, no que me tornava tão inquieto e perguntador quanto meus próprios alunos de matemática.
Digo do que observei, que a medicina e a tecnologia terrestre apenas vacilam em seus passos iniciais a caminho do espírito, de vez que mais se apegam ao orgulho do que sabem, muito pouco, do que a humildade do que não sabem. Insensatez seria ignorar os nobres esforços de dezenas de pesquisadores não dogmáticos, que afastando o desânimo e o cansaço, se adentram na pesquisa física, relacionando-a ou fundamentando-a aos princípios da alma. Graças a esses desbravadores abriu-se uma fissura no velho e viciado sistema que só admite o que é visível e palpável como realidade digna de investigação. Tais missionários tomam como compromisso a verdade que liberta, desertando da viciada retaguarda científica e assumindo a desbravadora vanguarda paracientífica, provocando as revoluções que haverão de demolir de vez e para sempre o alicerce da velha ciência cética e dogmática. Kardec foi o grande iniciador da Rua dos Mártires em França, sob a inspiração do espírito de verdade. O gênio e a coragem desse cientista abalaram o mundo acadêmico da época, ao matar a morte. Ao mesmo tempo, desnudou os chamados mistérios, revelando a outra dimensão do planeta com a sua população oculta, mas de vitalidade e dinamismo plenos, em constante intercâmbio com os chamados vivos. Como se não bastasse, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dando-lhe um caráter científico e não religioso. Com meridiana lucidez, parte para a criação e fundação da Revista Espírita, que deveria atuar na divulgação das pesquisas da Sociedade Parisiense, já estruturada. Para confrontá-lo e derrotá-lo, ergueram-se cientistas renomados como Crookes, Jenkinson e Richet, que impossibilitados de o fazerem frente à evidência dos fatos, optaram pelo elogio de quem se admira e admira. Richet, Prêmio Nobel de Fisiologia e fundador da metapsíquica, declara em seu Tratado de Metapsíquica, que Kardec foi quem mais contribuiu para o aparecimento das novas ciências, jamais fazendo uma afirmação que não houvesse sido provada em suas pesquisas. Crookes, após estudar exaustivamente a mediunidade por 4 anos, afirmou ser o homem imortal, e a morte uma porta de acesso para a vida. Alguns anos depois, convidado a receber uma das mais altas homenagens da coroa britânica, o título nobiliárquico de Sir, foi-lhe sugerido que abandonasse as teorias de ordem espiritista, para afirmar que a sua conclusão fora o resultado de uma alucinação psicológica. Cala-se por um instante o cientista, e ao retomar a palavra, surpreende seus falsos amigos com o seguinte discurso: cada dia que passa, à medida que o tempo se dobra sobre os anos, na razão direta em que se vão e são adquiridas novas experiências, maior certeza tenho a respeito da indestrutibilidade do espírito imortal, da realidade da vida após a morte e da grande fenomenologia espiritista que nos coloca em contato com essa realidade, a vida espiritual. Quando os cientistas contemporâneos de Kardec acusaram-no de fuga à metodologia científica aconselhada por Bacon e Descartes, e tal informação chegou mais tarde a Russell Wallace, este declara: toda a psicologia não passa de um espiritismo rudimentar. Debates. A ciência dos espíritos muito deixou de ser uma possibilidade para tornar-se realidade irreversível. Em um dos últimos congressos realizados em Moscou, provocado pelas controvérsias sobre a descoberta do corpo bioplasmático do homem, Kardec foi considerado como um sábio racionalista francês do século XIX que antecipou numerosas conquistas da tecnologia moderna. Em todo o mundo floresce a ciência dos espíritos, que é a mesma dos homens, apenas despida do orgulho, do falso saber, de dogmas e preconceitos. Encontram-se hoje as dezenas, hospitais psiquiátricos espíritas, realizam-se milhares de operações espirituais, chamadas paranormais, todos os anos. Centenas de obras literárias e científicas nos foram apresentadas pelos espíritos através da mediunidade, ponte viva entre os dois mundos. Os tribunais já admitem mensagens psicografadas como prova ou versão da testemunha ou da vítima,
Ausente do mundo dos vivos, os grandes mestres da pintura retornam e como outrora apresentam suas criações e estilos, por mãos cedidas como empréstimo através do amplexo mediúnico, compositores clássicos e modernos dizendo ao mundo: vejam, nós não morremos. Não ficamos santos ou demônios. Somos apenas espíritos, reaparecemos através da sua música, desfazendo o fantasma do desconhecido, desmistificando o túmulo. O lápis de Chico Xavier confirmou para mães, esposos, filhos, a imortalidade da vida e a possibilidade do reencontro. Chamem como quiserem. Para a psicologia, psicotrônica. Para nós espíritas, isso é ciência espírita. O resto é psicotolice. Atualmente os espíritos se comunicam através de gravadores, como já provaram cientificamente os cientistas, Professor H. Bender, Universidade Freiburg, Davi Ellis, Trinity College Cambridge, Professor Alex Schneider, físico, Reverendo De Valente, teólogo, Sociedade São Paulo, Arcebispo Guy Cardinale, Núncio Apostólico, CIE, e outros. Falam-nos também os espíritos usando o telefone, tal como sucedeu a Coelho Neto, literato brasileiro, que ouvindo a voz de sua neta já falecida, falar à mãe, emociona-se ao reconhecer por numerosas características a personalidade da mesma, refazendo então os seus conceitos, antes contrários à doutrina espírita, em depoimento carregado de emoções positivas. Cita-nos Ivone Pereira em seu livro Devassando o Invisível, capítulo 8, que em 1915 em sessão mediúnica domiciliar, na cidade de São João del Rei, o médium Silvestre Lobato, ao receber o espírito Bezerra de Menezes, anunciou o advento do rádio e da televisão, asseverando que através da televisão, em tempos futuros, seria possível captar panoramas e detalhes da vida espiritual. Muito bem. Nos anos 70, George Meek, auxiliado por um espírito desencarnado que fora técnico em eletrônica, cria um aparelho a que dá o nome de Spiricom. Em janeiro de 1986, Enzo Tuconibe, através da TV de Luxemburgo, sob os olhares atônitos de 3,5 milhões de pessoas, faz apresentações com sucesso, deixando muitos telespectadores sem sono naquelas noites. O programa mais emocionante foi o que possibilitou um diálogo de uma mulher que se achava no auditório, com o seu filho desencarnado. Em junho de 1986, na Itália, no Centro Milanese de Metafonia, Virginia Ursi trava diálogo com seu filho já desencarnado, Humberto, através do mesmo aparelho. Esse evento, assistido por 500 mil pessoas, provocou lágrimas, emoções e demorados aplausos para a feliz experiência. No final da apresentação uma voz anunciou: nós, aqui, somos e não somos mortos. Nós vos vemos. Breve nos mostraremos todos na televisão. Coincidência? Burla? Mistificação? Que o leitor responda à sua consciência em diálogo íntimo, pois não queremos forçar adesões, nem muito menos impor pontos de vistas que por si mesmos se impõem. Dizemos mais. Afirma o professor Ernst Sinkowski e confirma Otto Konibe, que já estão obtendo imagens de desencarnados através de um outro aparelho chamado Vidicom. E para mais aturdir o já confuso homem do famoso século tecnológico, agora os espíritos invadem os computadores. Já se avolumam as interferências nas programações em todo o mundo, no sentido de afirmação de uma ciência espírita entre os vivos, muito mais avançada em todos os campos, e que traz como objetivo a preparação da Terra para novos e anunciados tempos de paz. Quanto ao perispírito, seu estudo provocará em todos os campos da medicina, da química, da física, da sociologia, da psicologia, da antropologia e em todas as ciências onde a figura humana seja o alvo, uma revolução sem limites, onde o sobrenatural e o fantasioso perderão crédito. Então a mistificação,
palavra demasiadamente abrangente para explicar os fenômenos espíritas por parte dos seus adversários, não mais terá lugar.